Você já se perguntou por que certas coisas ainda te machucam, mesmo você já na fase adulta? Bom, esse vídeo é para você se você passa por isso. Bom, hoje eu quero falar com você sobre algo que talvez você nunca tenha se dado conta ou parado para refletir, mas muitas vezes dores da nossa infância podem estar governando a nossa vida atual, mesmo quando a gente acha que já superamos tudo. E o mais difícil é perceber que nem sempre lembramos conscientemente dessas feridas, mas de alguma forma elas aparecem e aparecem na forma como reagimos, nos relacionamentos, na autoestima. E eu descobri isso não tem muito tempo atrás. Eu não fazia ideia que algumas inseguranças minhas, medos, eu sentia muito medo, ela vinha como resultado de coisas que eu passei na minha infância. Principalmente de um ponto crucial que é sobre o abandono, eu cresci sem pai, Então eu achava que era só coisa da vida adulta, muitas coisas que eu sentia. Algumas sim, mas outras não, Então a ausência paternal, ela trouxe constantemente sentimentos de não ser vista, de inseguranças. Eu lembro de situações específicas, pequenas, mas que me deixaram marcas muito profundas, que, como não entender o motivo de não receber carinho de alguém que era importante, eu não me senti escolhida na escola, me senti excluída, enfim. Essas pequenas coisas para quem via de fora, mas assim, na mente da criança, e vai virando um grito de socorro, Teve um dia em uma sessão de terapia, conversando com o terapeuta, ele me fez uma pergunta simples, mas que ela foi capaz de me trazer uma memória lá da minha infância, que eu consegui fazer conexão com o que eu estava passando naquele momento. De repente fez tudo sentido, porque eu me sentia de determinada forma, mas os meus desejos estavam todos bagunçados. Então, quando ele me trouxe essa memória, eu consegui fazer conexão com os meus desejos desenfreados, com algumas coisas na minha mente que estavam totalmente bagunçadas e que faziam conexão com essa situação aqui que eu tinha passado na minha infância. É claro que na hora eu não tive essa percepção. Depois, em casa, eu fui refletir, e aquela memória foi se tornando mais forte na minha mente, E foi aí que eu entendi a raiz, E quando você entende a raiz, você ganha ferramentas para se curar daquilo ali. Uma das coisas que eu mais questionei a Deus foi porque porque eu tive que ver tais coisas, sendo criança, viver aquilo, sendo que eu não tinha culpa, era apenas uma criança. Para ser sincera, eu falei isso com raiva algumas vezes, porque eu não tive escolha. E isso acontece com muitos de nós. Às vezes nós passamos por coisas quando somos crianças e nós não tivemos culpa, mas infelizmente passamos, Eu não escolhi ser abandonada pelo meu pai, eu não escolhi passar por situações que marcaram a minha mente, o meu corpo, minhas emoções. Mas sabe o que eu aprendi com o tempo, depois de tudo isso? Que apesar de eu não ter escolhido o que aconteceu, eu tenho o controle de escolher o que eu vou fazer a partir de então. Então essa é a parte mais poderosa da cura. É quando você assume o controle do que você vai construir daqui para frente, Então a cura, ela não é fingir que você esqueceu ou achar que aquilo vai se apagar para sempre. O passado, ele faz parte da nossa história, Mas a cura é conseguir olhar para aquilo ali com lágrimas nos olhos, talvez, mas sem ódio e sem rancor, e entender que aquela versão da sua infância que chorava, que só queria amor, hoje você pode ser a pessoa que vai abraçar essa criança interior, Que você vai poder viver tudo aquilo que lá você não viveu. Você pode ser o colo que não teve, você pode ser a mulher que diz para ela, tá tudo bem, agora você está segura, agora você não está mais sozinha. Talvez a sua história também tenha sido marcada por abandono, rejeição, agressões, comparações, carência de afeto. Eu sofri muito com isso, mas o bom é que a nossa história, ela não termina lá,
Na verdade, ela pode começar tudo de novo hoje. Então, bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te dizer que essa conversa é só o começo e que Deus pode transformar até mesmo as memórias mais difíceis em algo novo. Eu sei que muitas das vezes aquilo que a gente viveu lá na infância nem sempre é fácil, né? De se desprender, de se curar, mas é possível. Quando eu me lembro hoje de coisas que eu vivi lá atrás e que hoje eu consigo fazer conexão de coisas que eu vivi adulta, eu prefiro 1000 vezes ficar somente com as memórias boas do que com as memórias ruins. É isso que a gente tem que se apegar e ter em mente, se apegar àquilo que foi bom apenas, e o que foi ruim a gente descarta, joga fora, porque afinal elas não têm menor utilidade, não têm utilidade nenhuma nas nossas vidas, a não ser mesmo as experiências que a gente ganha para viver as outras estações que estão por vir. Então, que você escolha hoje ser livre, livre de toda dor, livre de toda culpa, livre de tudo aquilo que te causaram mal lá no passado. Você não é o passado, você não vive do passado, o que passou, passou, e agora é uma vida nova que está aí para você, para todos nós, que Deus tem para nos oferecer. É isso, até o próximo vídeo.